Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à segunda temporada do VAcast. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito bom tê-lo aqui. Mais uma vez, mais um ano fazendo vídeos para o blog voltamosaoevangelho.com. And now it's your turn to say something. Okay, that was good. Yeah, I know, you gotta carry it. I'm sorry, but I was kind of impressed. Okay, and now cut to you. Agora, pá, entendeu? Nós não morremos, estamos ainda vivos, só que bem atarefados. Sim. E desculpa então a demora, mas nós queremos voltar a produzir. Ô Vinícius, essa tua fala sobre desculpa a demora me lembra aquelas promoções que as lojas fazem, né? Você pediu e o desconto voltou. Na verdade, ninguém pediu, entendeu? Exato. Nós voltamos. Você recebeu algum e-mail falando, nossa, saudade do VAcast? Não, ninguém. Cara, 0 pessoas comentaram, tipo, pô, vocês estão ausentes lá no VAcast. Faz tempo que eu não vejo o VAcast. Não, 0 pessoas. Nem a minha esposa comentou, entendeu? Tranquilo. Então, mas estamos de volta. Então, pra você que não está vendo, estamos de volta. Boa. E hoje nós vamos falar sobre cosmovisão cristã, que acabamos de participar né, semana retrasada, a Conferência Fiel para Jovens 2018. E o tema era inconformados, né? A ideia era que nós precisamos não nos conformar com o mundo, mas ter uma visão cristã sobre as várias áreas da vida e como isso interage principalmente no contexto da universidade, das polêmicas que acontecem lá. Mas Daniel, cosmovisão, o que é isso? Cara, cosmovisão é uma coisa que nós temos a impressão que nós aprendemos a ter cosmovisão. Mas, na verdade, é que nem bafo de manhã. Todo mundo tem, entendeu? Você já nasce chorando, você já nasce como uma cosmovisão, não necessariamente cristã, mas uma visão do mundo. Uma visão do quais são as regras, as expectativas, qual é a visão ética. Então, você falar assim que, poxa, você tem uma cosmovisão cristã porque você nasceu numa família cristã, porque você crê em certos valores cristãos. Isso não quer dizer, na verdade, que quem não nasceu ou não cresceu naquele ambiente está sem cosmovisão, ele está sem uma visão do mundo. Todos nós temos uma visão do mundo, a gente admitindo ou não, pressupostos e fundamentos pelo qual nós enxergamos a vida, o mundo e até Deus. Sim. Certo? O ateu tem uma visão do que ele acha que Deus não existe, de como ele enxerga que é o homem, que é um monte de átomos colidindo, e de como ele enxerga o mundo, que é outros átomos colidindo. Só que nós somos desafiados a ter um pensamento diferente como cristãos. Não nos fundamentar com a ideia do mundo, não nos amoldar ao mundo, mas renovar a nossa mente. Até porque, né, Vinícius? Cosmovisão não é uma coisa que você guarda numa caixa. Tipo, eu tenho. Tá lá. Mas ele não tem implicações na minha vida. Não, na verdade, cosmovisão tem tudo a ver com a nossa vida. Com os nossos relacionamentos, com a nossa adoração, com o nosso propósito de vida. Então é por isso que eu achei tão fundamental o propósito, o tema dessa conferência. Porque a forma como você enxerga o mundo, ou como a forma, e as coisas, e as relações, e a forma como você sente sobre elas, vai ser como você vai agir. Sim, certo? Você vive de acordo com as suas convicções. E as convicções são implicação da nossa cosmovisão. Certo. E Paulo fala em Filipenses 4, O que 8 Paulo 9, fala em Filipenses O que Paulo fala em... Você não sabe? Ele fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendeste de mim, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Já sei, Vinícius. Paulo está dizendo, cristão, pense positivo. É isso? Não. Bom, depende do que isso é positivo, certo? Mas está falando para você pensar de uma forma, né, das coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. E isso não significa que eu vou abandonar tudo que existe na terra. Posso assistir a Copa, que é do mundo? É do mundo. Mas a ideia é que a nossa visão do mundo e da Copa tem que ser uma visão que passa pelas lentes cristãs. Pela aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é bom. E aquilo que, como ele fala, traz prática, certo? Cosmovisão cristã vai envolver nós enxergarmos a vida pela lente de Deus. E como nós fazemos isso? Pela Escritura. Né? Uma cosmovisão cristã, então, é ver a vida de acordo com o que Deus revelou na Escritura. É enxergar casamento e como Deus falou sobre o casamento, a sexualidade humana, como Deus falou sobre a sexualidade humana, e todas as áreas da vida, seja o estudo da criação, né, o que a gente chama de ciência, seja esportes, né, seja lazer, seja trabalho, seja família, seja pedagogia, seja direito e todas as outras áreas de estudo humano.
Seria correto, então, afirmar que uma cosmovisão cristã é aquela que tem seu início da lente divina. Nós enxergamos o mundo não a partir de nós mesmos, mas a partir de quem Deus é e o que Ele tem dito. Perfeito. Em oposição às filosofias seculares, né, nossa visão de mundo não começa com o eu, o ego, o penso logo existo, mas começa com Deus existe, logo Ele revela, logo eu penso. Então, porque eu sou uma criatura dele. Então a gente começa nessa posição de humildade, não de soberania, eu determino como eu quero pensar sobre as coisas, mas numa posição de humildade como criatura. Eu, como criatura, vou buscar ver o mundo como nosso Criador, assim concebeu o mundo, porque essa é a verdade do mundo. A verdade do mundo é o que Deus criou. É interessante aí, Vini, porque tanto a cosmovisão cristã como aquela que nega a existência de Deus, ambas vão confessar que não temos todas as respostas. Sim. Né? Não é por eu confessar uma cosmovisão cristã que agora eu posso responder todas as dúvidas em toda a história da humanidade. Então nós temos isso em comum nesse sentido. Tem certas perguntas que não conseguimos responder. Entretanto, a cosmovisão cristã, ela vai afirmar que há coisas verdadeiras que se pode conhecer. Sim. Ainda que há perguntas que hoje não compreendemos as respostas, há certas perguntas que têm respostas definitivas. Enquanto me parece que as outras cosmovisões, elas sempre vão colocar em dúvida qualquer coisa que pode ser conhecida, até ela mesma. Então chega um ponto... Não, ela não coloca ela mesma em dúvida. Esse é o problema. Para ela ser coerente, ela precisa, mas essa é... Mas ela não põe. De fato. Mas a ideia é suspeita de todo mundo, menos de si mesmo. Né? Exatamente. Aquela questão de pluralidade, né? Tudo é verdadeiro. Tudo é verdadeiro e isso é a única verdade. Isso é a única verdade. Ou não existe verdade absoluta. Exato. Né? Então, quando a gente vai construir uma cosmovisão bíblica, a gente vai querer colocar as áreas que a gente está pensando sobre, né? Seja qualquer área de conhecimento humano, como eu disse, pedagogia, direito, medicina e assim vai. Debaixo da lente da Escritura, do que a Escritura apresenta. E nós podemos dividir a Escritura, né, a teologia bíblica divide em 4 grandes etapas. Né? A criação, a queda, a redenção e a consumação. A criação é a forma como Deus criou o mundo, colocou o homem lá, e deu propósito para o homem. Né? Constituiu o homem de certa forma, sua imagem e semelhança, e deu tarefas e propósito ao homem. Só que nós sabemos que a queda afetou tudo isso. A queda afetou o homem por completo, aquilo que a gente chama de teologia de depravação total. Cada pedaço do homem foi afetado pelo pecado. Não tem nada no homem que seja sem as consequências da queda, certo? Nosso pensamento está afetado pelo pecado, nossas afeições e emoções estão afetadas pelo pecado, nosso corpo está afetado pelo pecado, tudo em nós foi afetado pelo pecado. Inclusive, a criação foi afetada pelo pecado, certo? Né? Paulo fala em Romanos 8 que a criação geme, ela foi presa no cativeiro da corrupção. Né, ela foi entregue à vaidade, ela geme, né, as coisas não são como deveriam ser. Só que nós sabemos também que Deus, desde Gênesis 3, ele começa um projeto de redenção. Ele já dá a promessa para Adão e Eva, do filho da mulher, da semente da mulher, que é pisar na serpente, e ele vai chamar Abraão até que tudo se culmine em Cristo, que traz a redenção. E Cristo, ele vem fazer o quê? Na vida terrena dele, ele interpreta corretamente a Escritura para os discípulos, ensina sobre o reino, até que ele vai para a cruz, morre no terceiro dia, sobe aos céus e deixa a igreja, para ensinar aquilo que ele ensinou, ou seja, um correto entendimento da Escritura e como o reino de Deus impacta esse mundo. E por fim a consumação, quando Cristo voltar para julgar vivos e mortos, e a consumação vir em glorificação para os que creem, né, novos céus, nova terra, corpos glorificados, e em juízo aos que não creem na perdição eterna. Todo esse arcabouço da Bíblia, ela vai falar sobre cada parte. E a gente precisa de cada uma delas. Então, é muito comum, quando a gente está falando de cosmovisão, a gente ficar só na criação. Então, por exemplo, vamos lá. Se você pega o trabalho humano, né? Primeiro que o brasileiro pensa que o trabalho humano é consequência da queda. Sim. Que já está errado. Que antes da queda, Adão e Eva ficavam só de boa, pescando ao lado do mar, dormindo até tarde. Mas enfim, fingindo que estava pescando. Fingindo que estava pescando. Sabendo que futuramente, graças à queda, podia-se então pescar. Só que nós vemos que Deus dá trabalho para Adão já fazer. E trabalho físico e trabalho intelectual. Sim. Tanto nomear os animais, trabalho intelectual, como trabalho físico que ele devia cultivar e guardar o jardim.
Só que separar aí, o trabalho é uma bênção de Deus, só coisa boa. Aleluia. Sim. Vamos trabalhar. Daí vem a queda. Eu trabalho agora, cansa. Sim. É difícil. Espinhos e suor. Espinhos, abrolhos, suor. E as coisas não dão certo. E o trabalho vira um ídolo. Nós colocamos o trabalho como, muitas vezes, um ídolo na nossa vida. Buscamos satisfação e propósito de vida naquilo. Só que daí vem redenção, por exemplo. Amém. E o que Jesus fala sobre o trabalho? O que a redenção traz sobre o trabalho? Ele restaura a criação, mas leva a algo além. Ou seja, né, Paulo vai falar que nós trabalhamos para o Senhor. Isso muda, certa perspectiva. E traz outras questões também. Por exemplo, trabalho e evangelização. Qual a importância de um e do outro? Tem outras questões que a redenção traz. E por fim, a consumação. Será que nosso trabalho vale a pena? Né? Paulo fala que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Isso não quer dizer só nosso trabalho evangelístico, mas todo o nosso trabalho que a gente faz motivado para glorificar a Deus, servir o próximo e cultivar a terra. Então, você tem que colocar no arcabouço inteiro. Porque senão alguma coisa vai ficar deficiente. Então, o que você está propondo aqui, sugerindo, é que através da lente da Escritura, criação, queda, redenção e consumação, nós podemos formar uma cosmovisão cristã. Sim. Enxergar as nossas vidas, um ao outro, o papel do ser humano e também o poder divino, como deve ser enxergado. Logicamente, nós buscamos fazer isso da melhor forma possível, não significa que a gente vai fazer da forma perfeita, mas nós crescemos em buscar ver as coisas como a Escritura vê as coisas. Né? Às vezes colocando tijolinho acima de tijolinho. Isso tudo que você falou é a versão super resumida da palestra, das duas palestras que Vinícius deu lá na Conferência dos Jovens. E os nossos amigos podem assistir a reprise, não só dessa palestra, mas também tivemos palestra do Jonas Madureira, Eber Campos, Emílio Garofalo e Max Stiles. Isso. Que é a palestra, e tudo isso você pode assistir as reprises lá no voltemosaoevangelho.com. Link vai estar embaixo. Beleza. O Max Stiles, Vinícius, eu achei que o tema dele é aquele tema bem simples, né? Você consegue articular o evangelho? E à primeira vista, me parece que uma palestra assim, nós temos a impressão que uma palestra assim, talvez ela não encaixa numa conferência que vai trabalhar a cosmovisão. Filosofias, isso, exato. Entendeu? Mas, cara, foi tão da hora a maneira que ele conseguiu ali levantar a importância de que, se nós temos uma cosmovisão cristã, nós precisamos saber expressar isso, compartilhar isso. Uma cosmovisão que você não consegue compartilhar é muito provavelmente uma cosmovisão que você mesmo não crê. Entendeu? Isso dá a razão da nossa esperança. Sim. Né, Pedro fala. E quando eu estava pensando na conferência, planejando a conferência, eu propositalmente quis chamar o Max Stiles, justamente para ele trazer esse arcabouço, essa pedra fundamental do evangelho, da evangelização e do testemunhar sobre Cristo. Porque um dos perigos quando a gente pensa sobre cosmovisão, e muitas vezes, é você ficar tão fissurado, por exemplo, num correto entendimento sobre sexualidade humana. Né? A homossexualidade é pecado, casamento é para ser monogâmico e heterossexual. E tudo isso é verdade, e bíblico e bonito. Só que se você tira o evangelho, isso aqui é legalismo. Qualquer cosmovisão pode adotar, e tem outras cosmovisões que vão confessar essas mesmas verdades. Sim. Né? A muçulmana, a judaica, enfim, mas não necessariamente por confessar essas coisas, elas são cosmovisões cristãs. E é por isso que redenção tem que estar junto. Sim. E o evangelho tem que estar lá. E é isso que eu quis colocar. Se o evangelho, o fundamento do evangelho não está lá, na salvação somente pela fé em Cristo Jesus, que morreu para expiar nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, as coisas vão começar a desgringolar com o tempo. E daí você tem uma sociedade que pode ser cristã, só que o evangelho não está lá. E aconteceu isso várias vezes. Aconteceu várias vezes. Você tem uma sociedade que todo mundo é cristão, só que ninguém crê no evangelho. Entendeu? Todo mundo concorda com a ética judaico-cristã, mas ninguém está crendo na graça. E você forma legalistas. Então, quando a gente fala de cosmovisão, a gente nunca pode deixar o evangelho de lado. Sim. Isso é fundamental. Então, acho que isso o Max Stiles trouxe muito bem, de uma forma bem dinâmica e sucinta e simples. O desafio do Max Stiles, para você que assiste, é o seguinte. Se você tivesse 30, 50, 90 segundos para compartilhar a fé com alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, da Bíblia, da criação de Gênesis,
você poderia articular usando palavras simples o que você crê e o que a palavra diz acerca do seu pecado e da sua esperança em Jesus Cristo? E o Max Stiles vai dizer que muitos alunos de faculdades, de seminários, não conseguem fazer isso. Foi muito triste ele falar assim que muitos missionários que ele encontra no campo missionário, né, não consegue articular o evangelho. E é triste isso, né? Eu desafio você até a parar o vídeo agora e tentar em 90 segundos, 60 segundos articular, porque essa é a nossa mensagem principal, entendeu? Todas as outras mensagens que nós temos, elas partem desse núcleo. Se você tira o núcleo, o prédio cai. Sim. Né? Só que daí, a partir do evangelho, a gente constrói outras camadas. O evangelho é tanto uma mensagem que nos salva, na sua simplicidade, mas o evangelho, ele também, na sua profundidade, ele vai dar uma nova visão do mundo. Sim. E é por isso que nós trouxemos outros palestrantes para abordar outras temáticas, né? Por exemplo, o Emílio Garofalo, ele abordou a questão do prazer, né? A questão de como nós enxergamos os prazeres que nós temos nesse mundo, né? Tem visões extremadas, visão do curte tudo, e a visão do prazer é pecado, né? Então, o Emílio, ele mostrou, né, com uma exposição em Eclesiastes, que existe um lugar dentro da cosmovisão cristã para o prazer, para entretenimento, para diversão, e existem perigos também, né? O nome que ele deu foi, né, os prazeres, o perigo do sol de queimar suas queimaduras, né? O Emílio, ele é mestre em trazer uns títulos, assim, muito perfeitos. E ele tem um livro, inclusive, Época de Copa. Época de Copa. Podemos destacar o livro do Emílio. Acabou de lançar. Sim, sobre... me ajuda com o título. É futebol, o cristão e o futebol, se não me engano, né? Tá aí, uma indicação. Uma indicação, a gente tá sem o livro aqui. Monergismo. O livro não tá aqui pra gente recomendar. Poxa. Manda livros pra nós, editores. Boa. Falando em livros, você quer indicar algum? Mas vamos acabar a conferência. Boa. Eu tô me esquecendo do Jonas. O Jonas Madureira falou sobre filosofias. Quer comentar aí rapidamente, resumidamente, aí as palestras do Jonas? Tá, não dá pra resumir o Jonas, né, Jonas cara? Mas vai... Nenhum deles, na verdade, né, cara? Mas só pra vocês terem uma ideia sobre o que eles falaram. O Jonas, na primeira palestra, ele mostrou como a invasão vertical dos bárbaros, né? Como a invasão hoje, ela não acontece horizontal na guerra. Sim. Ela acontece pela cultura, pela educação, pela filosofia, pelas faculdades. Sim. Então você tem uma outra visão de mundo, que é isso que é os bárbaros, né? Invadindo, mas não na espada, mas na faculdade. Então é um bom alerta isso, né? Porque quando você está indo na faculdade, você tem que saber que você está indo para uma guerra vertical agora. E ele comentou que muitas vezes o jovem cristão, ele vai para a faculdade cheio de desculpas. Até pedindo desculpas. Desculpa aí, gente, eu sou cristão, e com a cabeça para baixo. E o Jonas desafiou os jovens ali, cara, levanta a sua cabeça. Aprenda mais sobre a sua fé. Você tem a verdade de Jesus Cristo. Entra na sua faculdade sabendo o que você tem e disposto a conversar, a compartilhar, a dialogar com aqueles que querem que você submeta a visão de vida. Que foi o que ele complementou na segunda dele quando ele expôs Daniel, né? Daniel no meio da Babilônia e a questão do cristão na universidade. Então é uma ótima palestra para você. Cara, sabe o que eu achei fantástico? Uma coisa que eu nunca tinha percebido lá em Daniel é a questão de mudar os nomes. Né? Ele é bem... qual que é a palavra? Sutil, né? Ele dá um novo nome para o Daniel e os seus amigos. Isso é uma maneira bem sutil de mudar a cosmovisão daqueles homens. Você não é mais o abençoado de Deus, sabe? Porque vem todo com uma bagagem teológica, né? Agora você coloca outros nomes. E eram nomes que têm a ver com os outros deuses. E aí, imagina, cara, você não é mais Vinícius. Você tem um nome que lembra... Adorador da besta. Exatamente. Uma coisa assim, né? Existe algo mais íntimo do que nome? E você vai se enxergando através daquele nome, as pessoas te chamando, e você vai perdendo a sua cautela, o seu receio de se aproximar daquela religião falsa, né? Impactante, cara. Muito legal. Muito bom. Foi bacana. O Weber, Campos Júnior, ele... chegou com tudo, cara. Tudo. Primeira mensagem... 2 pés no peito, cara. Todo mundo ficou assim... Oh! Foi da hora, foi da hora. Sabe aquelas... Quem que é aquele pastor lá que ele tira o casaco, ele passa nas pessoas e o povo fica tudo caído? Então, foi tipo o que o Weber fez. O Benihim só que... Exato. É só que só com a palavra. Ficou todo mundo assim. Foi da hora, foi da hora. A primeira palestra dele foi a necessidade de compreendermos cosmovisão. Então, você não assistiu nada, começa aí. Porque ele vai mostrar como Paulo, né, no Areópago, em Atos 17. Cara, são
10 horas da manhã. Você não acordou ainda? Eu tomei café faz umas 3 horas. Que bom. Então, não conte comigo em termos de números, nomes, entendeu? Atos 17, né, que Paulo está em Atenas, no Areópago, e ele testifica sobre a fé cristã contra duas filosofias opostas, né? Então ele mostra como Paulo age lá com sabedoria contra essas duas questões. Uhum. E depois, na segunda palestra dele, ele falou sobre ética cristã, né? E a invasão de éticas contrárias à fé cristã e como que a gente deve conviver com isso, ou né, como a gente deve trabalhar nesse meio, na questão de ética. E eu. E eu também falei lá, né? Você também falou. Eu também falei lá. Uhum. A primeira palestra foi sobre Adão, o primeiro cientista, uma cosmovisão bíblica da ciência, onde eu justamente fiz isso. Coloquei né, o estudo da criação sobre a ótica da criação, queda, redenção e consumação. E o vídeo que eu vou falar mais sobre redenção, que não deu tempo lá, vai vir no futuro. Você vai fazer um vídeo mesmo, cara? Vou fazer. Mas você vai fazer estilo vlog ou vai ser um tipo aula. Mini, tipo aula? Da hora. Da hora. E a segunda palestra foi a gente repensar a comunidade. Né? Apesar de... Quando a gente pensa em cosmovisão, a gente pensa em muitas coisas da ciência, né? Só que, por exemplo, uma das coisas que o mundo entende totalmente errado é a comunidade, certo? Você tem várias comunidades hoje, comunidade né, feminista, comunidade LGBT, comunidade pró-maconha, várias outras comunidades que se juntam em torno de uma identidade. O que eu mostrei é que a igreja é uma nova comunidade em torno de uma nova identidade que é trinitária. Uma relação entre o corpo do filho, a família do pai e o templo do Espírito. Então foi essa que a gente né, planejou na conferência. Tem muito mais coisa para falar. Eu achei que a conferência ficou bem completinha, viu, Vini? Essa é a impressão que eu tive. Mas ele abordou um tema, ele te dá o início, ele dá o meio e ele te sugere direções para continuar estudando a respeito daquele tema. Eu achei que ficou legal. Graças a Deus. Mas foi num novo local, né? Foi num novo local, a gente foi Poços de Calda, ficou muito top o salão agora da reunião. E novos desafios, né? Lá cabe até 2.000 jovens para mais. Mesmo, cara? 2.000? Então o nosso desafio é crescer. Vamos encher, então. E convidamos você, jovem, que está nos ouvindo, a considerar fortemente estar no ano que vem, porque ano que vem né, a gente tem Joe Bick, Augustus Nicodemos, Thiago Santos e Felipe Niel, meu amigo Felipe, falando sobre os atributos de Deus, os atributos do grande rei. Grande rei. O vídeo vai passar agora! Roda o vídeo, Diego! Nós fomos criados para o espetáculo. Cada amanhecer pulsando cores na atmosfera. Cada estrela brilhando esplendor em meio às trevas. Cada grama multiplicando vida pelo chão. Cada respirar movendo vigor nessa amplidão. Mas fomos criados para um espetáculo mais crucial. Nossos corações compostos para o compasso. De um cântico mais contundente e mais crasso. Mais composto, mais capaz, mais cruciforme, mais celestial. Cada amanhecer pulsa o calor da bondade do Criador. Cada estrela cintila a majestade da grandeza do Senhor. Cada semente germina a renovação da misericórdia do Redentor. Cada respirar nos prova que vivemos, movemos e existimos no Deus de todo esplendor. Bem-vindo ao espetáculo da natureza e dos atributos do grande rei. Conferência Fiel para Jovens 2019. O Grande Rei. Voltando para os livros. Beleza. Fala aí, Vini. Eu quero recomendar rapidamente uns livros para você, porque Cosmovisão tem muita coisa para você estudar, certo? Então, para você começar, vamos lá. Nossa, para começar... Para começar, rapidamente, se você tem dificuldade sobre essa questão de empregar seu raciocínio, se você cai no perigo do anti-intelectualismo, Pense do Piper é um ótimo fundamento. Se você quer uma visão geral do que os puritanos criam sobre... Vamos lá. Esse livro é muito interessante sobre cosmovisão. Sobre trabalho, sexo e casamento, dinheiro, família, pregação, igreja, Bíblia, educação, ação social. Esse livro é muito bom. É uma cosmovisão.
né, do que os puritanos tinham sobre essas áreas da vida. É interessante, o C.S. Lewis vai comentar que o nome puritano foi inventado pelos inimigos dos puritanos, que queria, de alguma forma, mostrar que eles são chatões. Que eles são pureza. Exato. Mas, na verdade, o C.S. Lewis vai comentar, não havia, naquelas comunidades, pessoas mais alegres, que curtíamos bons prazeres do mundo, como recebendo com uma boa dádivas do Deus. Como aquelas pessoas, aqueles cristãos, aqueles puritanos. Né? A Vida Nova lançou uma introdução com a cosmovisão cristã, do Gorin e do Bartholomew. É muito bom, um bom livro para você começar a estudar a cosmovisão. O Monergismo está lançando vários livros na área, e eu recomendo você entrar lá e ver. Tem um livro chamado Cosmovisão mesmo, que é muito bom. Manda pra gente. Agora, se você quer estudar um pouquinho sobre criação, e aquilo que eu falei no vídeo sobre o mandato espiritual, social e cultural, o melhor lugar talvez para você ir é no Van Groningen. É um livro, assim, caprichado, mas é um ótimo livro para você entender a teologia bíblica. As Coisas da Terra, do Joe. Se você quer ter uma visão bíblica sobre prazer, né, aquilo que o Emílio falou, assista a palestra do Emílio. Né, grande influência dele também é o Joe Rigney, nesse livro sobre como desfrutar as coisas da terra. E o John Piper sobre a teologia da alegria, né, a teologia do hedonismo cristão, sobre como ter alegria plena em Deus. Se você quer estudar um pouquinho sobre fé e arte, né, como o cristão vê isso, esse livro do Abraham Kuyper, da Monergismo, é muito bom, Sabedoria e Prodígios, para você começar a estudar. E o Timothy Keller vai tocar terror na sua compreensão sobre a razão e a teologia. Cara, você pode encontrar, se você quiser uma prévia do que o Timothy Keller vai falar aqui neste livro, procura lá no Google, no YouTube, a palestra que o Timothy Keller deu lá na empresa Google sobre esse assunto. Legal. Cara, bom demais. Eu não sei, deve ter alguma versão que é legendado. Mas é bom demais, cara. Porque ele vai mostrar como o raciocínio, a lógica, aponta ao nosso Deus Criador. Demais, fantástico. Legal. Se você quer entender um pouco sobre trabalho e fé, esse livro do Timothy Keller é um clássico nessa área, como integrar fé e trabalho. Ele vai dar uma cosmovisão geral. Cara, esse livro é denso. É denso. Eu acredito que o livro da Fiel é um pouco mais prático. O livro da Fiel, né, o Evangelho do Trabalho, do Sebastian Trigger e do Greg Gilbert, ele é mais prático, mais simples, e ele vai focar principalmente no aspecto redenção. Como entender que o nosso trabalho está servindo o Criador, né, servindo a Cristo, vai influenciar o resto. Então, assim, ele trata também da queda, é um bom livro para você começar, depois você avança mais para aquele. Inclusive, me parece que tem um curso do CFL sobre esse assunto, né? Tem um curso Fiel de Liderança, se você assinar, né, a CFL Assinatura, com um pequeno valor mensal, você tem acesso a esse curso e inúmeros outros cursos. Boa. Esse livro aqui não é sobre cosmovisão, ele é sobre membresia e disciplina. Por que eu trouxe ele aqui? Porque eu gosto de falar do assunto? Também. Mas por outro motivo. Nos 3, 4 primeiros capítulos desse livro, o Jonathan Leeman, ele vai buscar definir amor de uma cosmovisão bíblica contra a visão de amor do mundo. E esse é um tema muito atual. O que é amor? Você pegar tudo que é defendido no mundo que a gente vai discordar, é porque é amor. Ou seja, você ter uma cosmovisão bíblica de amor é essencial nos dias de hoje. O nome do livro é? A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. Compre e leia pelo menos os 3 primeiros capítulos. Cara, vale ouro aqueles 3 primeiros. Bacana. E, rapidamente, Felipe Fontes acabou de lançar um livro... Novíssimo. Educação em Casa, na Igreja e na Escola. Uma perspectiva cristã, justamente, cosmovisão cristã sobre educação nessas áreas. E, por fim, um livro que influenciou muito minha última preleção na conferência é Comunidade Cativante. Como nós devemos enxergar a comunidade na igreja em oposição ao que muitas vezes é falado sobre ele. Bacana. Rapidamente, tem 50 mil livros que daria para recomendar, mas esses são alguns bons livros para você começar a ler. Daí quando você acabar ele, você chama a gente que a gente dá mais. Gente, a segunda temporada do VECast começou... Agora, já começou. Já começou. Então nós agradecemos e convidamos você a nos acompanhar nesse segundo ano dos VECasts. E para você acompanhar, você precisa inscrever aqui embaixo, marcar o sininho para você ser avisado sempre. E vai lá no blog voltemosaoevangelho.com e coloca o seu e-mail para receber as atualizações diárias. E curta esse vídeo para o YouTube dar um up nele. Sim, e manda esse vídeo para a sua sogra. E fala para ela, sogrinha, acompanhe o trabalho desses 2 meninos. Achamos legal. Eu falei nada com nada, cara. Falou! Valeu!